tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Oh, Senhor, graças te damos, Pai, porque o Senhor é completo. Aleluia. Graças nós te damos, Senhor. O teu perdão é completo. O teu perdão é completo. Ele sara minha alma. Ele sara minha alma. O teu perdão é completo. O teu perdão é completo. Ele sara minha alma. Ele sara minha alma. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Aleluia. Graças a Deus, Deus. Que o teu perdão é sempre completo, Pai. O teu perdão é completo. O teu perdão é completo. Ele sara minha alma. Ele sara minha alma. O teu perdão é completo. O teu perdão é completo. Ele sara minha alma. Ele sara minha alma. Eu sou a casa. Aleluia, Senhor. Vamos adorar o Senhor. Ele sempre provê na nossa vida, em todos os momentos. O fogo não me queima, as águas não vou afundar, pois estás comigo. Não estou sozinho, eu estou guardado no esconderijo. Não estou sozinho, tu estás comigo. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalha, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti, haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti, eu não vivo do que vejo, vivo do que creio, irás prover de novo. Eu creio em ti. Fogo não me queima, as águas não vou afundar, pois estás comigo. Não estou sozinho, eu estou guardado no esconderijo. Não estou sozinho, tu estás comigo. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti,
que haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti, eu não vivo do que vejo, vivo do que creio, irás prover de novo. Eu creio em ti. As tempestades e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. Em ti, meu Deus. Em ti, meu Deus. Aleluia. Glória a Deus, meus irmãos. Obrigado, Márcio. Obrigado. Nós realmente estivemos orando hoje pelo seu processo. Ansiedade fala mais alto, mas é um dia após o outro. Então, agora já deu o primeiro passo, o Senhor ajudou, com certeza Ele não vai abandonar. Isso cabe a nós, irmãos, continuar orando pelo Márcio, por esse processo aí. Amém. Um dia ele conta direitinho o que está acontecendo. Muito bem. Amém. O Luiz Cláudio chegou. Boa noite, Luiz Cláudio. Boa noite. Tem o Serrano, Marcelo Serrano chegou. Está com a câmera fechada. Boa noite, Marcelo. E tem mais uma aí que eu não sei quem é, não consigo enxergar. Muito bem. Carlão, a responsabilidade hoje é sua, que o Senhor te use. Amém. O Senhor te abençoe. É com você. Marcelo, obrigado aí do louvor. Acho que é sobre isso que eu vou falar mesmo, que o perdão do Senhor é completo. Amém. Ele nos lava, ele lava a nossa alma, ele salva a nossa alma. Semana passada o Armando falou conosco sobre a questão do primeiro amor, né? E também ele mencionou alguma coisa sobre perdão. Isso me tocou muito porque é um campo que eu tenho muita dificuldade, né? Então eu resolvi fazer um estudo particular para mim e compartilhar isso com os irmãos, né? E depois também quero dar um testemunho de uma coisa. Eu acho que foi um milagre de Deus na minha vida que aconteceu nessa semana, né? Depois desse estudo aqui, vocês vão ver que Deus age nos pequenos detalhes, né? Nos pequenos detalhes. Então, irmãos, eu quero convidar todos hoje a fazermos um raio-x, né? Vamos imaginar que nós estamos entrando no raio-x agora para analisar o nosso interior, né? Para a gente descobrir se a gente tem a falta de perdão no nosso coração, né? Se tem alguma mágoa dentro de nós, alguma ferida que está aberta, que não foi fechada, né? Em relação ao perdão, se tem algum resquício, né, da falta de perdão dentro de nós. Tá? Então eu vou passar 4 tópicos sobre o que a falta de perdão causa, né? E depois vou tentar passar 3 ou 4 apontamentos de como perdoar, tá? E esse tema do perdão é muito importante porque todos os lugares que nós vamos, todos os lugares que nós frequentamos, né, lugares sociais, igreja, casamento, família, onde a gente trabalha, na empresa, em todos os lugares que você vai, você cruza com pessoas, você está se relacionando com pessoas. E essas pessoas, elas vão falhar com a gente. E a gente vai falhar com elas também, né? Porque nós somos em todos os ambientes, nós somos um ajuntamento de pecadores. Todos nós pecamos, todos nós erramos, né? Então, para a gente ter um relacionamento profundo, né? Quando a gente tem um relacionamento profundo, tipo nosso casamento, né? Nossa esposa vai falhar com a gente, nós também vamos falhar com ela, né? Com nossos filhos, nós vamos falhar também com nossos filhos, né? E
todos os relacionamentos que nós temos profundo, que a gente se relaciona profundamente, as pessoas vão falhar com a gente. Não vai ter jeito, né? Nós somos todos pecadores. Então, para o nosso casamento ser uma bênção, para a nossa família ser uma bênção, para a empresa que a gente trabalha ser uma bênção, é a gente não ter nenhuma expectativa de que nada vai acontecer, né? É você, quando eu digo, gente, eu estou me colocando, tá? Estou colocando no meio também, porque, claro que eu sou pecador, igual todos vocês aí. E para que nada disso aconteça, a gente tem que aprender no Senhor a perdoar, né? Porque vai acontecer, em algum momento vai acontecer. Nós não somos perfeitos, que nós estamos todos momentos vigiando, falando assim, não, eu não vou perdoar, eu vou perdoar, não vai acontecer nada. Vão acontecer, tá? E para ilustrar hoje o que eu vou falar, eu queria pegar com vocês a parábola do filho pródigo, né? A partir do versículo 25, é Lucas 15, quem quiser acompanhar, versículo 25, tá? Porque nós estamos acostumados a pegar a família do filho pródigo na volta, né? Todos aqui conhecemos a parábola do filho pródigo, que ele vai, sai, pega a herança para o pai, vai para a gandaia, né? Depois se vê ali todo estrupiado, gasta todo o dinheiro com mulher, vamos imaginar aqui, com droga, com bebida, e depois ele volta para casa. Então nós vamos pegar, a partir desse momento que ele volta para casa, e eu vou usar a figura do irmão mais velho, aquele que ficou, né, na fazenda, ajudando o pai. Eu vou pegar daí para frente, eu quero usar essa ilustração para evidenciar a falta de perdão na vida de alguém. Então, versículo 25. Enquanto isso, o filho mais velho trabalhava no campo. Na volta para casa, ouviu música e dança e perguntou a um dos servos: o que está acontecendo? O servo respondeu: seu irmão voltou e seu pai matou um novilho gordo. Olha que cara fofoqueiro, né? Pois ele voltou são e salvo. Né? O cara aproveitou, já fez uma fofoquinha, já jogou um veneninho. O irmão mais velho se irou e não quis entrar. O pai saiu e insistiu com o filho. Mas ele respondeu: todos esses anos, tenho trabalhado como escravo para o Senhor. Nunca me recusei a obedecer às suas ordens. E o Senhor nunca me deu nem mesmo um cabrito para eu festejar com meus amigos. Mas quando esse seu filho volta, depois de desperdiçar o seu dinheiro com prostitutas, o Senhor comemora matando o novilho. Até aqui, tá? Então, a primeira evidência que a falta de perdão na nossa vida é que o magoado, né, que é a pessoa que não perdoa, ele se sente magoado, ele tem a falta de perdão, ele sempre olha para o placar, né? O magoado, ele sempre vai olhar para o placar. A falta de perdão, quando a gente tem falta de perdão, tem muita coisa a ver com números, né? Se vocês olharem o verso 29, ele fala aqui no 29, todos esses anos tenho trabalhado, né? Está contando, né? É como se ele estivesse contando, todos esses anos eu tenho trabalhado para o Senhor aqui na fazenda. Então, a pessoa magoada, ela está ligada com números, é como se ela estivesse contando. Então, a falta de perdão faz a gente ter um tipo assim de bloquinho mental, né? Um bloquinho mental onde a gente anota os números, a gente anota datas, frequências. Tipo assim, ó, é a terceira vez que eu mando o WhatsApp para você e você não me responde. É a terceira vez que você esquece o aniversário da minha mãe. Quem já não escutou isso, né? Quem sabe o aniversário da sogra aqui, né? Você acha que eu não reparei que a quarta vez que eu corto o cabelo e você não fala nada? O que é isso, gente? Isso aí é um bloquinho mental que a pessoa tem, né? E eu costumo falar que é um bloquinho mental do inferno, né? Que a gente fica anotando as falhas dos outros, né? Para quanto a pessoa está perdendo de ponto com você. Anotando score, anotando data. Ó, em dia 9 de fevereiro de 2001, você fez isso comigo, né? Então, o perdão, ele está ligado a números. Em Mateus, uma passagem que também todo mundo conhece, Mateus 18, 21, nós não vamos ler, todo mundo sabe do que se trata. Quando o Pedro está conversando com Jesus, né? O Pedro pergunta: mas Senhor,
Quantas vezes devo perdoar meu irmão? Né? E é interessante que havia uma tradição dos rabinos, entre os rabinos, né? Que os rabinos passavam para o povo, que se era necessário perdoar só 3 vezes, né? Você perdoou 3 vezes, na quarta você, né, chuta o balde. Então Pedro, né, todo metidão lá, achou que estava convertido, andando com Jesus, né, botando uma banca. Ele perguntou para Jesus: Jesus, quanto o senhor acha quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? E joga um número lá, 7 vezes. Jesus olhou para o Pedro, né? Imagina aqui, Pedro falou assim: que isso, cara? Você é muito crente, né? 7 vezes? 7 vezes? Perdoar seu irmão 7 vezes? Ele falou assim: não, 5. Você é muito crente, cara. Então Jesus vira para o Pedro e fala o quê? Não, Pedro, né? Você deve perdoar 70 vezes 7. Então o que Jesus está falando aqui? Jesus não estava falando que Pedro tinha que perdoar 490 vezes e depois da 490 vezes ele podia chutar o balde, né? Jesus estava querendo dizer para Pedro, nas entrelinhas, porque Pedro ele queria falar assim: Jesus, a partir na 8ª vez, eu posso esganar o cara, eu posso me vingar, posso chutar, eu posso rejeitar, eu posso jogar no lixo, na 8ª vez eu posso mandar embora. Qual é a vez que eu posso, né, fazer a vingança contra aquela pessoa que pecou contra mim, depois que eu der 7 vezes perdão? Então a pessoa ela vai manter esse bloquinho na cabeça, né? Vai contando quantas vezes a pessoa erra com ela. Então, quando Jesus disse para Pedro assim: Pedro, você não deve perdoar 7 vezes, você deve perdoar 70 vezes 7. Jesus estava querendo dizer o quê? Que o perdão é ilimitado, né? O perdão é ilimitado. Por quê? Porque é limitado. Ele vai chegar na 490 vezes aqui? Não, não vai chegar. Por quê? Porque perdoar, gente, perdoar é zerar o placar, né? A pessoa errou com você, você perdoou, então você não vai acumular para a próxima falta dela, né? Eu deleto esse bloquinho mental que eu tenho. Eu amasso o papel de anotação. Eu jogo no lixo esse papel. Então, quando a pessoa errar com a gente, eu não somo a outra vez, né? Porque eu perdoei. Então, se eu perdoei de coração, zerou, placar 0-0. Então, se o perdão vai ser ilimitado, você tem que pegar aquela falta da pessoa com você e jogar no mar de esquecimento, né? Imagina se Deus tivesse um bloquinho de esquecimento, um bloquinho de anotação para anotar nossos pecados. Imagina como é que estaria esse bloquinho, né? Mas ele escolheu, com toda a sua misericórdia, com a sua bondade, ele escolheu pegar todos os nossos pecados e jogar no mar de esquecimento, quando a gente se arrepende, né? Então o magoado ele sempre vai usar para o placar, ele tem um apego com o número, tá? Então eu queria que todo mundo pensasse se existe falta de perdão aí no teu coração, né? Porque a pessoa magoada ele sempre vai olhar para o placar. Vai passando um raio-x aí. A segunda é que a falta de perdão vai fazer nos vangloriar dos nossos acertos, né? A gente fica todo cheio dos nossos acertos. Então, se você olhar no verso 29 também, novamente, ele vai falar assim: todos esses anos tenho trabalhado como um escravo para o Senhor, nunca me recusei às suas ordens, e o Senhor nunca me deu mesmo um cabrito. Então, ele está se vangloriando, né? Que tem trabalhado todos esses anos para o Pai, e o Pai não deu nada para ele. Está se vangloriando que ele trabalhou, que ele fez tudo que era para ter feito, né? Então, a pessoa magoada, ela quer pegar aqueles acertos que ela tem para ser a justificativa que ela tem para segurar a falta de perdão. Então, eu acerto, a pessoa é comigo, eu acerto, então eu não perdoo, né? Então, como é que eu faço com o meu interior magoado para continuar ressentindo? Eu deixo a ferida aberta. Eu não zero o placar, né? E eu fico me vangloriando daquilo que eu acerto. A frase
que mais usamos quando a gente está com falta de perdão, eu nunca faria, por exemplo, eu anotei aqui, né? Eu nunca faria uma coisa dessas com você. Olha como eu te trato, o quanto eu te amo, o quanto eu te sirvo. Olha todas as coisas que eu fiz para você. E veja o que você fez comigo. Então, ele tá se vangloriando, né, daquilo que ele faz para poder deixar essa ferida aberta. E é uma coisa completamente injusta, né? Comparar tudo aquilo que a gente acerta, com aquilo que o meu irmão erra, né? O lance é que a gente erra de outro jeito, de outro modo, né? Às vezes não é falta de perdão, são outros pecados que nos levam a pecar, né, em outros ambientes. Mas o problema, gente, é que o magoado, a pessoa que sofreu a agressão assim moral ou foi magoada pela outra pessoa, ele nunca se acha ele nunca se acha tão pecador assim, né? O problema é que a falta de perdão, a mágoa dentro de nós, nos faz achar que eu peco menos que o outro, né? E eu não fico com... Peraí, escrevi um negócio que eu não estou entendendo. A mágoa dentro de nós nos faz achar que eu peco menos que o outro. Mas os pecadores do planeta, Pedro, né? O Pedro dizia assim, que dos pecadores do planeta, o Pedro dizia, eu sou o maior pecador que existe na face da Terra, né? Pedro dizia isso, né? Então, dos pecadores do planeta, quem é o principal pecador do planeta? Sou eu, né? É você. Porque o seu pecado você conhece por dentro, né? Você não conhece o coração do outro. Eu não conheço o coração do Márcio, como é que tá por dentro, não conheço do Jardel, do Danilo, do Renan, do Luiz Cláudio. Eu conheço o meu coração, como é que tá por dentro. Você não sabe os pensamentos e a motivação do outro e de quem você conhece. Estamos dizendo, então, que Deus, quando você faz isso, você está dizendo para Deus que você não é tão pecador assim, né? E se a gente não é tão pecador assim, a gente quer dizer, em outras palavras, que a gente não precisou de todo aquele sangue que Jesus derramou para nossos pecados, né? Você diz assim, para lavar os meus pecados, eu preciso só de uma gotinha de sangue. Se Jesus cortasse o dedo, já salvaria os meus pecados. Mas não, pro Ricardo ali, ó, pro Tom, pro Armando, precisou de um balde, né? Então, aquele que está magoado, aquele que tem a falta de perdão, ele não se sente tão pecador assim. Então ele fala assim, haja sangue para aquele traste, né? Eu não preciso, né? Para mim, se tivesse cortado o dedo, tava beleza. Mas para aquele traste ali, foi um caminhão-pipa de sangue que Jesus precisou dar para ele para ter salvo a vida dele. Então o magoado, ele sempre vai vangloriar dos seus feitos, né? E quanto pecador nós somos, né? Eu peguei uma citação aqui do livro do Paul Washer, que ele diz assim, né? Porque às vezes a gente não tem tanta noção quanto pecador nós somos. O Paul Washer diz assim, ó: nós não conseguimos compreender o quão pecador nós somos, assim como um peixe não compreende como tão molhado está. Tá? Vou repetir, ó. Nós não conseguimos compreender o quão pecador nós somos, assim como o peixe não compreende como tão molhado está. Isso quer dizer o quê? Que nós já nascemos mergulhado no pecado, envolvido no pecado, né? Nós estamos atolados até o pescoço no pecado. Então, e a gente precisa saber o quanto pecador nós somos, né? Porque não adiantava uma ovelha morrer para pagar nossos pecados. Não adiantava Jesus, Deus, né, mandar o anjo mais top lá do céu para vir aqui para pagar nossos pecados, né? Só tinha uma coisa no universo que era o valor suficiente para pagar nossa dívida, né, nosso pecado. Era o próprio Deus encarnando e morrendo para que pagasse o que a gente devia, né? Então, gente, ó, nenhuma ofensa
nenhuma ofensa feita para qualquer um de nós, então nenhuma ofensa feita a você chega aos pés da ofensa que a gente faz para Deus, né? Então nada que façam para a gente é maior que a ofensa que a gente fez para Deus. E mesmo a gente tendo ofendido a Deus, Ele perdoou os nossos pecados, né? Então, concluindo aqui, o magoado, aquele que tem a falta de perdão, ele sempre vai se vangloriar. Terceira coisa, ele vira um reclamão, né? O magoado, ele é um murmurador. Porque vocês lembram da parábola que o filho foi embora, né? E que tudo que ficou para trás, que o outro que foi embora deixou para trás, de quem que era essa herança? De quem que era toda a fazenda, o gado que tinha na fazenda? Era do filho que ficou, né? Ele era o único herdeiro que restava ali depois que o irmão dele foi embora. Então, o que nós vemos ali no verso 29 de novo? Ele diz assim: todos esses anos tenho trabalhado como escravo para o Senhor, nunca me recusei a obedecer às suas ordens. E o Senhor nunca me deu um cabrito para festejar com meus amigos. Então o que nós estamos vendo aqui? Nós estamos vendo o dono da fazenda reclamando de um cabrito, né? Nós estamos vendo um herdeiro de todas as coisas reclamando de um cabrito. E eu me pergunto aqui, gente, quem que é esse cara aí? Somos nós, né? É você, sou eu. Porque a palavra de Deus, ela diz que nós somos herdeiros, nós somos co-herdeiros em Jesus Cristo, né? Acho que todos aqui já viram uma foto de uma galáxia, do universo, né? Uma foto do planeta, né? E aquilo lá, gente, lá é uma foto do nosso quintal, né? Nós somos herdeiros do mundo, né? Nós somos co-herdeiros, nós somos filhos de Deus. E de vez em quando a gente se apega, né? Nós que somos filhos de Deus, nós somos o universo, todo que tem na Terra é nosso. E nós reclamando de boleto, né? Reclamando de unha encravada, reclamando de coisas minúsculas diante de tudo que Deus nos deu, né? A gente estava condenado a passar a eternidade no inferno, né? A gente nem procurou Deus, Ele que veio nos procurar, Ele que achou a gente, mandou Jesus Cristo aqui na terra para pagar nosso pecado, né? Ele comprou nossos pecados, Ele nos amou, Ele nos transporta para o reino dEle. E nós estamos aqui, a gente pega se reclamando de frio, de calor, que pisaram no nosso pé, que não responderam a nossa mensagem, que nem eu falei anteriormente. Então o que é isso? É que a mágoa, a falta de perdão, mancha os óculos que a gente enxerga a vida, né? E como é que nós chamamos essa maneira que a gente enxerga a vida? A gente chama de cosmovisão. A cosmovisão é a maneira que a gente enxerga o evangelho, né? Então, eu não estou vendo, a gente não percebe o mundo, a gente está vendo com os óculos, né? Desculpa. Então, eu escrevi assim, eu não estou vendo vocês, eu estou vendo o óculos que está interpretando vocês. Então, o que é a falta de perdão? A falta de perdão é a mancha que a gente tem nesse óculos virtual, né? Que quem não usa óculos também linguagem figurada aí. Então, se eu colocar uma lente azul no óculos, eu vou enxergar tudo azul. Se eu colocar vermelho, vai ficar tudo vermelho, né? Então, é como eu viria todos vocês aqui. Então, o meu óculos está manchado, né? E você vai ver mancha em todo lugar, né? Eu vou ver uma blusa manchada, eu vou ver a roupa manchada, eu vou ver a cara manchada, eu vou ver tudo que eu vou enxergar vai estar manchado. Mas aonde é que está a mancha? A mancha está nos nossos olhos. A mancha está nos nossos óculos, né? Tem uma historinha que eu li uma vez, que um rapaz foi no médico, só para ilustrar essa que eu estou falando agora. O rapaz foi no médico e chegou no médico e falou: doutor, tudo que eu
eu tô com muita dor no corpo, onde que eu toco dói, né? Eu toco aqui dói, eu toco aqui dói, eu toco aqui dói, eu toco aqui dói, eu toco aqui dói. O médico falou, opa, pode parar. Eu sei que você tem, eu já descobri o que você tem. Ele falou, sério, doutor, o que eu tenho? Eu falei assim, você tá com o dedo quebrado. O que ele quis dizer com isso? Que quando as lentes dos nossos óculos estão sujas, nós vamos ver tudo distorcido. Só Jesus tinha a lente dos óculos limpas, né? Quando chega no final do evangelho, que os 4 evangelistas, né, descrevem todas aquelas torturas que foram feitas com Jesus, que eles narram as cenas, né, de Jesus prisioneiro, sem ter feito nada, Jesus é açoitado, é espancado. E qual que é a lente que Jesus está olhando o mundo, né? Qual que é a lente que Jesus tinha? Que Jesus tinha a lente toda transparente, sem mancha. Jesus abre a boca e fala assim, Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que estão fazendo, né? Isso, a gente escutando assim, às vezes não tem muito peso para nós, né? Então o que Jesus estava querendo dizer ali? Ele estava querendo dizer, Pai, tá vendo aquele que cuspiu na minha cara? Aquele que me açoitou? Tá vendo aquele que me humilhou? Tá vendo aquele que me espancou? Tá vendo aquele que fez a cruz? Senhor, perdoa. E faz eles viverem eternamente diante de mim. E o que é que Jesus estava vendo quando estava pregado ali no madeiro, na cruz? Né? Jesus olhou para baixo e ele vê João e a mãe dele. Né? Eu pensei assim, se eu estou ali na cruz, o que eu falaria? Né? Numa hora que eu olhei para baixo e vi só João e a Maria ali, né? Então o que a nossa lente viria? Jesus, eu falaria assim, pessoal, eu só dos 12 que eu tinha, dos 12 companheiros, 12 amigos, só tem um, eu só estou vendo um, vocês estão brincando comigo. O que eu estou fazendo aqui por todos vocês, eu estou aqui pendurado na cruz, eu estou aqui pagando o preço. Eu fiquei 3 anos com vocês, ensinando, fazendo refeição. Vocês não valorizam mesmo. Pessoal, vocês não valorizam. Mas não. Jesus com óculos completamente limpo, gente, ele fala assim, João, você não pode ficar sozinho. E falou, Maria, né, mãe, você não pode ficar sozinha. Então ele falou para o João, ô João, cuida da minha mãe aí para você não ficar sozinho. E mãe, cuida do João também para ele não ficar sozinho. Jesus, com todo o sofrimento, ele estava preocupado, na cruz ele estava preocupado com a mãe e com o seu discípulo ali, né? Então, a pergunta é essa, o que Deus vê quando ele olha para quem que te machucou? Aquela pessoa que errou com você. O nosso desejo aqui, o meu desejo é que nós possamos ter esse óculos que Jesus tem, né? Agora, a quarta evidência é que a mágoa de perdão, ela causa a divisão, né? Porque o irmão mais velho chegou lá da lida lá que ele estava, né, no campo, viu o barulho e tal e perguntou o que era, depois o fofoqueiro falou que ele estava que o pai dele estava dando uma festa pro irmão dele, porque tinha voltado. E então o irmão dele que se recusou a entrar, ele se recusa a entrar na festa, né? Então ele fala pro pai, esse teu filho, né, quando ele fala esse teu filho que foi embora, não é mais o meu irmão. Então a falta de perdão, ela gera divisão, né? Então, o nosso mundo, ele vai ficando pequeno, vai diminuindo. Porque às vezes, a gente fala assim, ó, eu não passo mais naquele posto lá, porque tem um frentista lá que eu não gosto, eu não vou mais lá, ele me trata mal, eu não vou mais naquele restaurante, porque tem um garçom lá que não sabe servir, o cara é mal educado, né? Eu não vou mais na casa da tia tal, porque meu primo vai estar lá, eu não me dou bem com a tia, né? Então, a falta de perdão, né, ela tira a mágoa, né, que a gente tem das pessoas,
elas nos tira da festa que Deus está patrocinando, né? Então, gente, imagina quando Deus vai dar uma festa, né? Quando Deus vai ser o DJ, quando Deus vai ser aquele que está preparando a comida, né? Só pode ser a festa da graça. Então, nós estamos sendo convidados a entrar nesta festa da graça, né? Deus vai fazer com que nós participemos dessa festa da graça. Mas para entrar nessa festa da graça, né, essa festa da graça tem um segurança na porta. Esse segurança, ele exige, para entrar nessa festa da graça, ele exige o ingresso, né? Esse ingresso se chama perdão, né? Então, para entrar na festa, você tem que perdoar. Porque quando você entra na festa, a festa também entra em você, né? E essa festa muda o nosso interior. Essa festa é a festa da graça. Porque Paulo, quando ele escreve aos filipenses da prisão, a gente sabe que Paulo ficou na prisão mais como é que eu posso dizer assim? A prisão mais vamos dizer assim, prisão mais que segura, né? A pior prisão que tinha na época lá. E de lá ele escrevia para os filipenses: alegrai-vos sempre no Senhor, né? Que estava na pior prisão que tinha na meia, ele escrevia isso, ele confortava o pessoal que estava fora da prisão, ele confortava lá através do sofrimento dele, falava alegre-se, né? Então, a mágoa, a falta de perdão nos tira da festa que Deus está dando, da festa da graça, né? A falta de perdão, ela nos faz ficar longe de Deus, nos faz ficar longe da festa. Então, esses são os 4 pontos, né, que eu queria passar para vocês. Então, só recordando, o primeiro ponto é que a falta de perdão faz sempre a gente olhar para o placar, né, a gente ficar notando o que a pessoa está fazendo para a gente. Depois, a falta de perdão, ela nos faz vangloriar de nossos feitos, né? Depois, em terceiro lugar, a falta de perdão, ela nos faz virar um reclamão, né? Um murmurador. E em quarto lugar, a falta de perdão nos causa divisão, tá? E agora, no verso 17, eu queria ver com vocês aqui do mesmo capítulo. Antes de entrar, agora eu vou começar a falar do como que a gente pode perdoar, né? Então, quando finalmente caiu em si, disse, né? Quando aquele que fugiu, né? O que foi embora, quando ele caiu em si, da besteira que ele fez, né? Ele caiu em si da besteira que ele fez. E o que ele pensou? Ele falou: até os empregados do meu pai têm comida de sobra, e eu estou aqui morrendo de fome. Vou retomar a casa do meu pai e dizer: Pai, pequei contra o céu e contra o Senhor, e não sou mais digno de ser chamado seu filho. O que é que esse filho, a hora que ele caiu em si, o que ele percebeu? Ele percebeu que lá na casa dele, de onde ele saiu, ele tinha um ambiente de perdão. Então, primeira coisa, crie na sua casa, na sua família, no seu serviço, crie um ambiente de perdão. Tá? Com o teu pai, com a tua mãe, com a tua mulher, com o teu irmão, né? Por quê? Porque aquele filho, ele viu o pai perdoando os trabalhadores em algum momento. Ele viu o pai tratando bem os trabalhadores. Então ele falou: lá eu posso voltar. Eu posso voltar lá e eu sei que eu vou ser recebido pelo meu pai. Porque eu já vi meu pai perdoando. Então, gente, eu acredito que tem pessoas que já se arrependeram daqueles que fizeram pra gente, que fizeram pra você. Mas não sabem se na tua casa, se no teu coração, existe um ambiente de perdão aí dentro do teu coração, na sua vida. Tá? Então, tem filhos que também já caíram em si e não voltam para casa. Por quê? Porque o pai dele trata mal até garçom.
né? Tratar mal o frentista do posto, né? Então, tratar mal o gerente do restaurante. Então, o que acontece? O filho não volta, né? É importante sempre ter agora um toque com relacionamento com os filhos, que os filhos precisam saber que nós temos uma aliança, que nós estamos juntos sempre, né? Que mesmo ele sendo filho, ele errando ou acertando, isso nunca vai mudar, né? A aliança que nós temos com nossos filhos. Isso é uma mentira que Satanás coloca na nossa cabeça, né? Que entra dentro da gente, que faz a gente achar que quando a gente perdoa, a gente está deixando a pessoa sem vergonha. Isso, na verdade, não é isso. Quando a gente perdoa, a gente está curando a pessoa. Então, pessoal, vamos criar na nossa casa um ambiente de perdão, ao nosso redor, né? Cria um ambiente onde você pode abrir seu coração. Assim como o Pai, Jesus Cristo, né, quando veio na Terra, e Deus, ele criou com a gente. João, na primeira de João, você encontra ele falando, filhinhos, não pequeis. Né? João fala, filhinhos, não pequeis. E o próximo verso do versículo, não é... João fala assim, se isso acontecer, eu vou te fulminar. Eu vou te matar. Se pecar, nem vem, que história que não vai ter jeito. Não é isso que Pedro fala. João. Então João continua, filhinhos, não pequeis, mas se pecar, você tem um advogado diante do Pai. Né? Você tem um advogado diante do juiz. Advogado que paga ainda paga a sua fiança, que ainda paga pelos seus pecados. Filhinhos, não pequeis, mas se pecar, tem um ambiente de graça. Confessa, volta ao Pai. Né? Que nem aquele pai que estava esperando o filho voltar, todo dia ele ia lá, porque quando o filho voltou, ele estava olhando para a estrada, ela vê se o filho estava voltando. E o pai foi lá e pulou no pescoço dele. Né? Segunda coisa sobre o perdão. Facilite o perdão. Né? Quando aquele filho voltou, né, a gente viu que o pai dele pulou no pescoço dele. O que algum de nós podia estar fazendo aqui nessa hora? A gente podia pegar, correr para dentro da nossa casa e falar para o nosso empregado, né, que naquela época o dono da fazenda tinha empregado, ele falar assim, ó, deixa esse sem vergonha, esse cara agora ele foi lá, gastou todo o dinheiro, o que ele está querendo? Ele está querendo voltar. Deixa esse sem vergonha 3 dias, daqui 3 dias eu atendo ele. Daqui 4 dias eu atendo ele, deixa ele lá fora. Então, gente, isso é uma tortura. E torturar não adianta nada. Né? Isso é outra mentira que Satanás coloca no nosso coração. Que torturar não vai ensinar ninguém a nada. Né? Porque Deus não adiou o nosso perdão. Né? Ele nos perdoou imediatamente. Né? Facilite o perdão, porque Jesus veio atrás de nós. Nós não corremos atrás de Jesus. Ele veio até a terra para nos perdoar. Então, nessa situação, a gente deixaria lá esperando o filho lá, né? Então, a dica aqui que eu quero passar para vocês, não fiquem torturando ninguém. Não fiquem adiando. Deus não adiou o nosso perdão, né? O pai, quando o filho voltou, ele colocou uma capa, pegou um chinelo, colocou o anel do dedo, né, do filho, né? Então, o que eu quero dizer aqui também? Que no versículo 22, o que ele fala lá? Mas o pai disse aos seus servos, depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel no seu dedo e calçado nos seus pés. Por que ele pede para colocar o calçado nos pés? Porque naquele tempo... os escravos, todo mundo que era escravo andava sem sandália, sem calçado, né? E o que ele quis dizer com isso? Que quando que a proposta do filho era de voltar como escravo. Ele falou para o pai dele aceitar ele como escravo. E não, ele recebeu o filho da melhor maneira, né? Colocou sandálias nos pés. Então, isso simboliza o quê? Que a pessoa, quando ela é perdoada, né? Ela tem que voltar para a posição que ela ocupava. Se ele voltar como filho, se ele foi embora como filho e foi perdoado como filho, ele tem que voltar como filho. Você imagina o pai ali pegando, colocando sandália naquele pé fedido, de repente sangrando, né?
aquele chulezão ali. Então o pai ali estava querendo o quê? Ele estava querendo devolver a posição de filho para aquele que foi embora, né? Ele estava perdoando de coração, né? Então a gente encontra hoje no mundo muita gente escravizando, né? A gente escraviza muito aquela pessoa que errou com a gente. Às vezes usa o problema que aconteceu para manipular a pessoa, né? Às vezes a gente fala assim, eu tô pensando em comprar um sapato, aí sua mulher vem e fala assim, hoje esse mês a gente não tem dinheiro. Mas às vezes a gente fala assim, não vai comprar? Depois de tudo que você fez para mim, tudo que você causou na minha vida, agora um sapato não pode. Então a gente joga na cara da pessoa, isso é sinal que a gente não zerou o placar, a gente tá com aquele bloquinho mental na cabeça, tá? E a gente fica torturando. Então, perdoar é receber de volta. Se você perdoou um amigo que estava distante, ele voltou, você perdoou ele como amigo, você vai restaurar a posição dele de amigo, tá? Por último, gente, já falei muito aqui, tá quase acabando. Por último, perdoar é não se esquecer do evangelho, né? Porque essa parábola nada mais é do que uma demonstração do que é o evangelho. É a graça de Deus que nos alcança. Porque até quando você se vê não perdoado, você se vê não perdoando, você está esquecendo do evangelho. Eu não vou perdoar aquela pessoa. Então você está esquecendo do evangelho. Porque o que é o evangelho? O evangelho que é o quê? Nós éramos inimigos, né? Nós éramos inimigos dele e ele nos perdoou e nos trouxe para uma posição de filhos, né? Nos ensinou a chamar ele de pai. E esse é o evangelho, né? Ninguém, então estou repetindo o que eu falei no começo, ninguém vai te ofender mais do que a ofensa que você fez para Deus e ele te perdoou. Então, o que eu quero dizer aqui para a gente sempre lembrar o quanto a gente foi perdoado, para que a gente possa perdoar os nossos ofensores. Que a gente traga à memória o sangue de Jesus nos lavando sempre, né? Não foi só um dedinho que Jesus cortou para nos salvar. Ele deu a vida dele, né? O sangue dele se esgotou, né, do corpo dele para salvar nossos pecados. Então, a mensagem que eu deixo no final aqui sempre lembre-se o quanto você foi perdoado. Perdoe, para a gente poder entrar na festa da graça, né? Para a gente pular lá na festa da graça. E queria dar um testemunhozinho de 2 minutinhos, resumindo para não estourar o tempo, para vocês poderem falar também. Eu tenho um primo meu que trabalhava comigo na imobiliária e quando ele saiu, ele saiu de lá brigado, me xingando, que ele ia fechar a imobiliária, né? Depois ele entrou com ação trabalhista também contra a gente pagou, não quisemos arrumar briga. E eu sempre tive dificuldade de perdoar ele. Sempre, 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 sempre. Então, alguém me falava dele, eu falava, eu não tenho primo, não é meu primo. Isso até uma semana atrás. Então, quando eu comecei a estudar isso aqui, estocou muito meu coração, né? E conversei com a Vivi, aqui, eu sempre conversando, ela sempre falando para eu perdoar, né? Para perdoar, para não carregar isso nas costas, tal. Mas eu vou confessar para vocês que eu não conseguia. Eu sempre tive muita dificuldade em perdoar as pessoas, que eu era exatamente do que eu falei aqui, né? Vivia contando, olha, já fez isso, já fez isso, já fez aquilo, e eu vou perdoar ele ainda. E de domingo, depois que o Armando pregou, falou do perdão, né? Eu fui estudar o perdão. Domingo, voltando da igreja lá, Armando, eu já estava estudando, porque eu estou estudando isso aqui desde quarta-feira passada. Quando acabou sua pregação, na quinta eu já comecei a estudar. E a Vi falou assim, por que você não perdoa o seu primo? Eu falei, você tá maluca, né? Eu falei, você tá maluca. E isso foi amadurecendo na minha cabeça. E depois que eu li tudo isso aqui, né, que eu vi tudo que Jesus fez, né, eu comecei a pensar, mas o que é eu perdoar? Depois de tudo isso, o que é eu perdoar o meu primo?
né? Só que aí eu fui aqui, eu mesmo escrevi, né? Facilite o perdão, crie um ambiente de perdão. Falei, como é que eu vou fazer isso? Falei, Jesus, como é que eu vou fazer isso? E toda terça-feira eu almoço, eu não almoço com a Vi na terça-feira, porque ela faz jejum, aquelas coisas, e eu almoço fora, porque ela fica até as 3 horas da tarde em oração e tal, né? Se dedicando a Deus. E aquele dia eu ia almoçar em casa, até fui na terça-feira no supermercado para comprar bife, essas coisas, né? Que ela ia fazer almoço para mim. E na terça-feira eu levantei falando, amor, eu não vou almoçar em casa hoje. Mas por que não vai almoçar? Comprou tudo para fazer. Falei, não vou almoçar, não sei porquê, mas eu vou me virar. Eu falo que eu compro na Veinha lá, que tem um restaurantezinho simplesinho, gostosinho, comida gostosa, né? Eu vou almoçar na Veinha lá e fico por lá mesmo. Se quiser buscar você, você me avisa, eu venho. Rapaziada, eu cheguei no restaurante, tem 3 vagas de carro. É bem simplesinho, assim, duas portinhas, né? Eu cheguei no restaurante, a única vaga que tinha no restaurante, eu nunca parei lá na frente. Eu parei na vaga, meu primo estava sentado na mesa, olhando para minha vaga ali na minha frente. Eu falei, Jesus, tô até arrepiando. Falei, Jesus, o que eu faço agora? Me deu vontade de voltar para trás. Mas eu falei, não, eu vou encarar o leão de frente, que nem minha mãe dizia. Eu desci do carro, é um self-service, né? A hora que ele me viu, ele fez que não me viu, fez cara de paisagem. Eu fui colocando comida no prato, fui indo, né? Fui indo. Fui lá, fui no coisa, peguei até uma coca de nervoso. Vou tomar até uma coca agora. E eu peguei o prato, parece que alguma coisa me empurrou para a mesa dele. Eu pus o prato na mesa dele, falei, posso sentar aqui para conversar com você um pouquinho? Isso faz o quê? Faz 2 anos que eu não converso com ele. Eu posso sentar na cabeça pra gente conversar? Ele falou assim, ô, beleza, senta aí e tal, né? Eu falei, então, eu sentei e falei, queria falar pra você que eu não tenho nada contra você, que se eu fiz alguma coisa que te magoou, que você me perdoe, e eu quero também se você também alguma coisa que passou, passou, né? Se você também sentir alguma coisa que você fez pra mim também, você tá perdoado, que a gente é parente, a gente é primo, e não fica legal a gente ficar com essas picuinhas aí. Então, eu restaurei, né? Eu restaurei ele como. Depois ele me falou, vai lá tomar um café lá na empresa também, não sei o que lá. Então, mas eu percebi que ele ficou meio incomodado e vazou logo. Mas tudo bem, eu fiz o que deu na cabeça e vi que surtiu efeito. Amém. Então, me tirou um alívio muito grande das costas, né? Aí ele saiu de lá, eu já contei para a Vi, né, o que aconteceu, ela chorou também. E eu só queria mostrar para vocês, só para ver um negócio aqui, peraí. Eu tirei até uma. Eu falei para ele, vamos tirar uma foto que eu quero mostrar para a Vi, né? O que. Aqui, ó. Eu tirei uma foto com ele, né? E se Deus quiser, tá tudo restaurado, em nome de Jesus. Tá bom, gente? Então é isso aí que eu queria passar para vocês. Desculpe o alongamento do tempo aí. Irmandão, vamos para a festa.